Salmo 131. Diz a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Que a tua palavra, Deus, tenha livre curso. Vidas sejam edificadas, fortalecidas, renovadas, transformadas pelo poder da tua palavra, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Ative o modo sossego. Repita comigo para você guardar no seu coração. Ative o modo sossego. Eu tenho uma predileção especial por esse salmo, e sempre que eu paro para meditar nele, o Senhor fala ao meu coração. Lendo outros autores, fala ao meu coração também. E o Senhor falou ao meu coração esta semana, especialmente sobre a importância do descanso nele. Queridos irmãos, o descanso, ele é resultado direto da nossa fé. Aliás, é interessante que às vezes a gente encontra pessoas que dizem ter muita fé, mas não conseguem descansar em Deus. É paradoxal, parece ser contraditório isso. Você pode estar comigo aqui, né? Então olha bem aqui para mim, por favor. Pode parecer contraditório, mas a verdade é que à medida que cremos, descansamos. À medida que cremos, a nossa mente compreende, o nosso coração sente e a nossa alma percebe que por estarmos seguros em Cristo, podemos verdadeiramente descansar nele. Então, o descanso é resultado direto da nossa fé em Deus. Quanto mais cremos nele, maior é a possibilidade de descansarmos mais nele. Quando nós cremos, quando cremos em Deus de todo o nosso coração, podemos descansar. Vivemos em uma geração esgotada e sem paz. A nossa sociedade, irmãos, está impregnada de exaustão física, emocional, relacional e espiritual. É muito comum nós conversarmos com pessoas e logo descobrir que essas pessoas estão muito cansadas, e cansadas não só do trabalho secular, mas cansadas emocionalmente, espiritualmente também. Algumas estão se arrastando espiritualmente, se arrastam espiritualmente, e esse seu arrastar espiritual, na verdade, acaba influenciando o seu testemunho na casa, no lar, na família, na sociedade. Acaba também trazendo cansaço para a sua vida relacional no corpo de Cristo. Na verdade, isso contamina a igreja e tem aberto as portas para agitação e ansiedade em quase todos os aspectos da vida. A igreja deveria ser a comunidade dos que descansam, a comunidade dos sossegados. Mas o que mais encontramos dentro da igreja também é gente ansiosa, aflita, cansada, sobrecarregada. Por isso precisamos recuperar o descanso em Deus. E esse descanso em Deus não é adquirido em uma compra. Você não compra esse descanso em Deus. Não é aprendido num curso qualquer. E sequer
é herdado dos seus pais. É um resultado direto da fé em Cristo. O descanso, você não adquire ele de outra forma a não ser exercitando a sua fé em Cristo. Pastor Marcelo Gomes escreveu um livro sobre os 10 mandamentos, muito esclarecedor, uma bênção, muito edificante. E ele traz uma clareza imensa, na verdade, de que o sábado de Deus não é um dia específico. O sábado de Deus é sim uma pessoa. O sábado de Deus é Jesus. Por isso o escritor aos Hebreus, no texto que nós lemos, na abertura desse culto, vai nos dizer que resta ainda um descanso para o povo de Deus. E não está falando apenas da eternidade, está falando do descanso proporcionado pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, ou seja, a sua morte e ressurreição trouxe descanso em relação à salvação, em relação à vida eterna, em relação ao futuro. Portanto, Cristo é, na verdade, esse descanso. Por isso, Hebreus vai falar isso no capítulo 4, versos 1 a 11. Logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Por isso Jesus pôde afirmar: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nele que está o nosso descanso. Descansamos, não precisamos andar afadigados em relação a trabalhar pela salvação. Nós trabalhamos não mais pela salvação, mas trabalhamos por causa da salvação, e precisamos entender sobre isso. O Salmo 131 é um antídoto para a agitação do espírito. Nós lemos no verso 2 o salmista dizer que fez calar e sossegar a sua alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. É assim como essa criança, a minha alma para comigo, diz o salmista. Como esta criança tranquila e sossegada, recém-amamentada, assim a minha alma. Ela não está agitada, ela não está angustiada, ela está sossegada. A figura é de uma alma tranquila, de uma alma em paz, de uma alma cheia de serenidade. E esse deve ser o nosso alvo, fazer sossegar a nossa alma. Mas a pergunta que vale 1 milhão é: o que fez Davi para ter uma alma serena e sossegada? O que ele fez? A sua vida foi repleta de altos e baixos, e a sua história mostra isso. Davi enfrentou muitas pressões, Davi enfrentou muitas batalhas, Davi enfrentou muitas críticas, Davi passou por muitos sofrimentos, e ainda assim ele diz que conseguiu fazer a alma dele sossegar. Ou seja, ele vai nos revelar aqui que não são as circunstâncias externas que colaboram para isso, para que ele encontre esse descanso. Isso é interessante. O que nós devemos fazer para aprendermos a descansar em Deus e vivermos uma vida de qualidade? Essa é a resposta que nós temos no Salmo 131. Nós aprendemos nesse Salmo como ativarmos o modo sossego e descansar em Deus. Por isso, de uma forma bem objetiva, eu quero deixar com vocês esta noite algumas maneiras de ativarmos o modo sossego em nossa alma. E quais são essas maneiras de fazermos isso? A primeira delas é identificar os elementos que roubam o descanso. O que rouba o seu descanso? O que provoca agitação e ansiedade na sua vida? O que faz com que você fique sobrecarregado? No verso 1 são apresentados 3 realidades do coração que agitam a alma humana. E quais são essas 3 realidades do coração que agitam a alma humana? Davi vai dizer: o coração soberbo, o olhar altivo e a procura pela grandeza. É isso que faz a alma ficar agitada. É surpreendente que Davi
não está mencionando nenhum elemento externo. Ele não está dizendo que é o cônjuge que faz isso, que rouba a sua paz. Ele não está dizendo que são as guerras que ele enfrenta que roubam a sua paz. Ele não está dizendo que é o seu trabalho que está roubando a sua paz. Ele está dizendo que são elementos internos, aquilo que está no seu coração. É lá que está o problema, ele está dizendo. Os pecados do próprio coração. O nosso problema, queridos, não está fora de nós, e sim dentro de nós. Achamos que o problema é o mundo exterior, mas não é. O problema está aqui dentro. Quando Deus destruiu o mundo antediluviano, começou tudo de novo com uma família considerada justa. Logo Noé planta uma vinha e fica bêbado. Havia alguma tentação externa, para se dizer que foram as influências dos amigos que levaram Noé a se embebedar. Ele se embebedou porque ele foi lá sentar numa mesa com os amigos e bebeu demais. Ou ele se embebedou porque foi influenciado, pelos seus parentes. Não era possível, era só ele e os filhos e a sua mulher. O que significa isso? Que o problema do homem está no coração do homem. Você pode dizer isso para alguém que está aí do seu lado? O problema do homem está no coração do homem. Não está fora, está no coração do homem. E observando a avaliação introspectiva de Davi, nós vamos ver que, primeiro, o coração soberbo crê que é melhor e maior do que os outros. Assim é o coração soberbo, ele pensa que é melhor e maior que os outros. Por isso ele busca alimentar suas aparências, de uma vida de sucessos, de conquistas, de bens, e o desejo de ser constantemente admirado. Por isso você não vê ninguém postando em rede social fracasso, só coisa boa, né? E se o vizinho postou uma coisa, você quer postar uma coisa que mostre que você é ainda mais do que ele. Se o meu colega de trabalho postou lá alguma coisa que, pareça que ele é mais do que eu tenho que provar que eu sou mais e tenho que dar um sorriso maior ainda do que ele, para mostrar que eu sou alguém que alcança o sucesso mais do que os outros. O coração soberbo crê que é melhor e maior do que os outros, e por isso ele se mete em apuros, porque ele quer aparentar isso, e ele quer que os outros vejam isso. O salmista vai dizer também que além do coração soberbo, que crê que é melhor e maior do que os outros, o olhar altivo também se compara todo o tempo com os demais, sempre tentando encontrar evidências do fracasso alheio e da própria superioridade. Aliás, para o olhar altivo, é o olhar que olha por cima, Os outros estão por baixo, eu é que estou por cima. Eu olho sempre por cima, estou sempre acima dos outros. Eu sou melhor, minha família é melhor, meus filhos são, os melhores. Tudo eu sou o melhor em tudo. O olhar altivo, na verdade, muitas vezes é pura casca, muitas vezes não é pura casca, e na maioria dos casos. Há em geral, no olhar altivo, uma torcida pelo fracasso alheio, para que a pessoa se sinta melhor do que o outro, se sinta por cima. Então, ela torce. Aliás, se tem um texto na Bíblia que para mim, ele é um dos textos difíceis de ser cumprido, é o texto em que Paulo diz que é para chorar com os que choram, e que a gente acha que isso é difícil, mas não é, e se alegrar com os que se alegram. O que é difícil não é chorar com os que choram, você até chora com os que choram, o difícil é se alegrar com os que se alegram, se alegrar pelo sucesso alheio, se alegrar pelo bem-estar do outro, se alegrar pelas conquistas do outro. Que dificuldade, irmãos. A gente precisa constantemente estar olhando o coração, porque de repente, meu Deus, tem inveja aqui, tem ciúme aqui, tem coisa ruim aqui, e eu achei que não tinha, mas tem. E por isso você tem que exatamente avaliar se o olhar não é altivo, que está por cima, achando-se melhor e até torcendo pelo fracasso alheio, para que o seu sucesso seja mais evidente. E ainda,
O salmista diz na sua introspecção que a busca por grandeza também é um problema. Por isso ele vai dizer que o coração dele não está atrás disso. Por quê? Porque isso valoriza a imagem, ter o que os outros não têm e se destacar perante os demais. É isso que ele está dizendo. Então essa busca por grandeza leva as pessoas a se meterem em apuros. Não precisava, mas se metem em apuros por causa disso. São todos esses pecados ligados ao orgulho e à vaidade. Por isso que o sábio, no final da sua vida, depois de tantos altos e baixos e tropeços, ele vai dizer que tudo é vaidade e tudo é correr atrás do vento, porque ele chega a essa conclusão, porque isso é vaidade e orgulho. Por isso é preciso que rejeitemos, em nome de Jesus, essa busca vaidosa por uma imagem de sucesso para impressionar os outros. É preciso que se pare de comparar-se com o outro, com aqueles que te cercam. E isso é comum em todas as esferas, irmãos. E muitas vezes, isso tem acontecido inclusive no meio da igreja. Há uma competição muitas vezes no meio evangélico. E a gente percebe isso quando um membro de uma outra igreja, começa a exaltar as qualidades da sua igreja, e dizer, lá é que é bom, lá é que é melhor. Ou seja, quer dizer que ele está numa comunidade que é mais top do que aquela que eu estou. E você está aí, você é um batistinha. Eu estou lá, estou top, eu estou acima. Onde eu estou? Na sua igreja tem tal coisa? Não tem. Ah, na minha tem. Na sua igreja faz tal coisa? Não faz. Ah, na minha faz. E muitas vezes não é um testemunho. Isso na verdade é pura vaidade de mostrar, eu estou num lugar melhor do que os outros, Aliás, é uma das coisas que Deus tem que nos guardar sempre, à medida que a igreja cresce, é nos guardar da vaidade dos números, minha igreja, conversa com alguém, tem aquela camada de pessoas, minha igreja tem tantos mil membros, para dizer que eu sou top, e tem que crescer, graças a Deus, e cresça, mas não para usar isso como superioridade diante dos outros. Tem uma determinada organização religiosa aí, que eu considero uma seita, alguns chamam eles de irmãos, mas eu considero seita, que eles se gabam muito, e eu lidei com eles muito no norte do Paraná, principalmente, porque lá parece que eles são mais incisivos. Quando você está ganhando alguém para Jesus, eles vêm para pescar no seu aquário, para levar para a igreja deles, e eles sempre dizem assim, olha, eu quero te levar para conhecer o nosso templo, que templo magnífico, viu, é maravilhoso, você precisa ver a banda que a gente tem lá, é maravilhosa, é fantástica. É assim que eles fazem, sempre para que eles conquiste as pessoas dessa forma. Infelizmente, como nós vivemos um tempo em que as conversões são muito mais ralas, muito menos do que simplesmente a mudança de religião, a gente encontra esse tipo de pessoa também aí. Por isso precisamos rejeitar qualquer coisa que nos leve a querer nos comparar com aqueles que nos cercam. Quem conhece o seu valor é Cristo. Quem conhece quem você é Ele. O seu valor está nele, não está em você, está nele. Eu tenho valor por causa dele. Sem ele eu não valo um tostão furado, 1.000 réis, nada disso. Sem ele não tem valor, é nele o nosso valor. Por isso a gente combate muita cultura coach, que hoje é muito comum, em que há um incisivo apelo de que você é o tal, você é melhor, você é isso. Isso é esse pensamento positivista, pós-modernista, que na verdade nós não somos nada, o que nós somos é em Cristo. Saia de Cristo e você está perdido. Saia de Cristo e você é um Zé Ninguém. É preciso estar em Cristo para ser, é nele que nos encontramos, é nele que temos valor. E por isso o Armando Filho, quando compôs Você Tem Valor, ele foi feliz em dizer você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. Ainda bem que ele disse isso, porque se fosse só você tem valor, ia ficar ruim. Mas ele disse, o Espírito Santo se move em você, por isso você tem valor. O valor é aquilo que está dentro de você. Paulo entendeu isso muito bem, diz que o vaso é de barro, mas o tesouro é sobrenatural e precioso.
Amém, queridos? Então isso é importante. Então é preciso conhecer que na verdade quem conhece o seu valor é Cristo. Fuja então da tentação, a gente fala da tentação de comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem não conhece. Pare com isso. Você não precisa de coisas para ser feliz. Eu vou repetir, você não precisa de coisas para ser feliz. Às vezes a gente se pega achando que precisa, e a gente não precisa. Há muitos anos atrás, ouvi o testemunho do pastor Hidekazu Takayama, e ele contava que um certo dia chegou em casa, e a esposa dele estava apavorada, e dizia assim para ele: eu não sei, meu marido, o que aconteceu, porque de uma vez só queimou a minha geladeira e a minha máquina de lavar. E ela estava apavorada. E aí ele olhou para ela e disse: sabe por que queimou a sua geladeira? Sabe por que queimou a sua máquina de lavar? Não sei, você sabe? Sei. Você queimou a sua máquina de lavar queimou, a sua geladeira queimou, porque você tem uma máquina de lavar e porque você tem uma geladeira. Não é porque quando não se tinha uma máquina de lavar, quando não se tinha uma geladeira, se vivia da mesma forma e não se ficava apavorado quando não se tem alguma coisa. Hoje parece que é um elemento que, se faltar, eu morro. E se eu não tiver isso, eu fico desesperado. Não é verdade? E nossos antepassados viveram muito bem, sem tantas coisas, tantas parafernálias que a gente tem hoje. O Matias, acho que foi o Matias que estava conversando, lá em casa. E hoje o eletricista falou que na cozinha tem que pôr no mínimo 10 tomadas, para dar conta de todo eletrodoméstico que você usa na cozinha. Tomada para tudo quanto é coisa. Mas antigamente não tinha nada disso e se vivia muito bem sem isso também. E quem é um pouquinho mais experiente, não é mais velho, mas experiente, sabe disso, que viveu muito bem, sem muita coisa que hoje parece que querem fazer a gente entender que não se vive bem sem isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós ficamos dependentes das coisas, e por isso corremos atrás de coisas grandes, e aí está o problema do coração. Davi descobriu que o que roubava o sossego da sua alma e combateu isso. Por isso ele diz: meu coração não é soberbo, o meu olhar não é altivo, e não ando à procura de coisas grandes. Ele está dizendo: está aqui, eu combati os males do meu coração, e por isso fiz a minha alma entrar num estado de sossego, fiz sossegar a minha alma, como uma criança que recém mamou e está satisfeita. Portanto, meus queridos irmãos, ative o modo sossego em sua alma, combatendo aquilo que internamente rouba o seu sossego. Avalie se aquilo que está lá no seu coração não é fruto da soberba, da altivez, ou quem sabe até fruto da busca por algo maior, que você nem precisa daquilo. Então o salmista descobre isso, Davi descobre isso e combate isso. E isso é o que precisamos fazer: ativar o modo sossego, combatendo aquilo que internamente rouba o sossego. Eu vou repetir uma vez mais: o problema não está fora de nós. Fora da gente, o diabo só usa como isca, porque é aquilo que já está no coração. Está aqui, ele mexe com aquilo que está aqui dentro. Por isso Tiago vai dizer que cada um peca quando é atraído pelo seu desejo, e aí acaba se enrolando todo, porque é aqui de dentro que vem. Por isso a gente precisa combater isso. Mas há também uma segunda maneira, e o salmista Davi está nos ensinando isso, de estarmos ativando o modo sossego na nossa alma. E o que é que devemos fazer? Alimentar um coração humilde. Então, alimente um coração humilde. No verso 2, ao colocar a sua alma em uma posição de sossego, de descanso e paz, nós aprendemos uma lição preciosa com Davi. Não basta rejeitar os pecados do coração, é preciso cuidar da santidade dos nossos corações, separá-lo para Deus. Por isso o sábio em Provérbios diz que Deus pede o nosso coração. Nosso coração precisa estar aonde? Nas mãos de Deus. É ali que ele precisa estar, sendo trabalhado por Ele.
colaboramos para o sossego da nossa alma, identificando os pecados que perturbam a nossa alma e trabalhando a santidade do nosso coração, não deixando o nosso coração ser fonte de maus desejos, mas cuidando para que ele seja santo, separado para Deus. E eu quero dizer uma coisa, irmãos: quanto mais perto ele estiver do Senhor, ele vai estar mais distante daquilo que pode causar essa ansiedade e esse desejo que é oriundo de um coração que está distante de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais livre disso nós estamos. E é preciso desenvolver um coração humilde. Um coração humilde se contenta com aquilo que Deus dá, se satisfaz com o que recebe e faz de Cristo a sua fonte de alegria e de imenso prazer. O humilde não precisa buscar posição, porque Deus o coloca na posição. Porque o texto em Tiago 4,10 diz que aquele que se humilha será o quê? Será o quê? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? O humilde não precisa buscar posição, porque quando ele se humilha, o próprio Deus o exalta. O humilde não precisa ficar correndo atrás de nada, porque ele é mais do que feliz, ele não precisa lutar por nada. Por quê? Porque ele recebe a terra por herança. Mateus capítulo 5, verso 5 diz: bem-aventurado os humildes de coração, porque herdarão a terra. Se você é humilde, você já herda tudo que Deus tem para a sua vida. Então você não precisa correr atrás de nada. Ser humilde, querido, significa agir com simplicidade, sem arrogância, sem prepotência ou soberba. A humildade é uma qualidade positiva e benéfica que pode ser caracterizada. Às vezes a gente quer definir o que é a humildade, né? Eu vou dizer para você que a humildade, ela tem algumas características. E quais são essas características, né? A humildade, ela na verdade é caracterizada por não se colocar como merecedor de nada. O humilde não acha que merece. O humilde reconhece, pelo contrário, que não merece. Sua humildade reside em reconhecer que não merece. A humildade é caracterizada por não apontar as faltas e os defeitos dos outros, porque já tem bastante coisa para se preocupar consigo mesmo. E quando faz humildemente, quando aponta o defeito de alguém, humildemente o faz para ajudar o seu irmão, dizer: meu irmão, eu estou te exortando em amor, porque o humilde, ele exorta em amor, ele faz isso em amor. A humildade é caracterizada por evitar emitir críticas, salvo aquelas que são construtivas, que você chama a pessoa de uma forma particular para dar a ela uma orientação construtiva acerca de qualquer coisa. A humildade é caracterizada por pensar no que os outros sentem, ou seja, sente o que o outro está sentindo. Se o outro está alegre, pode alegrar-se. Se o outro está triste, sente a tristeza com o outro. A humildade é caracterizada em ter mais probabilidade de ajudar os amigos. O humilde está pronto sempre a ajudar. A humildade é caracterizada em tentar escutar mais e falar menos. O humilde procura falar menos, né, e ouvir mais. Ele ouve mais do que fala. A humildade é caracterizada por buscar conhecimento e perceber que não sabe de todas as respostas. O humilde sabe dizer assim: eu não sei, eu vou aprender para poder saber, porque eu não sei. O humilde diz isso. E a humildade é caracterizada também por reconhecer ou admitir suas falhas. Aliás, só o humilde reconhece as suas falhas. Quem é soberbo não reconhece, não erra. Quem é soberbo não erra. Só o humilde reconhece que erra. Por isso, é preciso ativar o modo sossego da sua alma, rejeitando os pecados íntimos do coração, mas desenvolvendo também a humildade. Desenvolva a humildade. É essa humildade que nos leva sempre a estar numa posição melhor, porque é Deus quem nos coloca. Porque quando nós desenvolvemos a humildade, nós crescemos, e crescemos em Deus. Portanto, para ativar o modo sossego da sua alma, é preciso
desenvolver humildade. Amém? Desenvolva humildade, meu querido. Aliás, eu sempre digo que se existe uma coisa que a gente nunca haverá de reconhecer, é que é humilde. Porque o dia que eu reconhecer que sou humilde, eu já deixei de ser humilde. Então eu preciso estar sempre buscando a bendita humildade. Se existe uma coisa que só os outros reconhecem em nós, nós não reconhecemos. Você é humilde? Não, eu não sou humilde, sou muito soberbo ainda, eu preciso ser mais humilde. Agora os outros reconhecem a humildade. Quem reconhece a humildade é os de fora, não é você. Você reconhece sempre que você não é humilde. E o dia que você reconhecer que você é humilde, você já deixou de ser. Então por isso é só os outros que reconhecem que você. Os outros podem dizer assim, ó, o Joãozinho ali é muito humilde. Esse pode dizer. Mas o dia que o Joãozinho dizer assim, eu sou muito humilde, ele deixou de ser. Então só os outros podem reconhecer que você é humilde. Você mesmo não. Não entenda isso também. Mas há uma terceira maneira também de ativarmos o modo sossego da nossa alma. É colocando a nossa segurança em Deus. Então, coloque a sua segurança em Deus. Davi termina o seu salmo dizendo, ou apontando para Deus, dizendo, espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Com a fé alicerçada e a convicção bíblica de que estamos verdadeiramente seguros em Deus, nós encontraremos descanso e paz. Faça um compromisso de estar investindo no estudo da palavra e em acreditar piamente no que ela diz. Como disse o Oswald Chambers, não discuta da Bíblia, obedeça a Bíblia. Leia, não para discutir com os outros. Leia, não para você dizer que é mais sábio, porque você perdeu a humildade aí. Leia para viver, leia para praticar. É isso que a gente precisa fazer. E é isso que também trará descanso à nossa alma. Não um mero descanso do corpo, não um mero descanso da mente, mas um descanso de alma, que advém da segurança em Cristo Jesus. A imagem, olha aqui para mim, meu querido, quero dizer isso para você, que a imagem mais poderosa de descanso que sempre me vem à mente é a imagem de Jesus dormindo no barco em meio à tempestade. Essa é a imagem mais poderosa de descanso que eu posso olhar e ver nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos. A tempestade e o mar agitado, os nossos irmãos discípulos apavorados, gritando de um lado para o outro, e Jesus fazendo o quê? Dormindo sossegadamente no barco. Eu não sei se tinha ali algum lugar onde ele poderia se recolher, se ele estava sendo molhado, se ele estava de alguma maneira sendo açoitado por vento ou pela água, não sei. Agora, como isso foi possível? Porque ele era Deus? Sim, ele era Deus, 100% Deus, 100% homem. Ele estava nesse sono profundo porque ele estava muito cansado? Também ele estava cansado, mas eu acredito que não era por isso que ele estava naquele sono profundo. Ele estava nesse sono profundo, nesse descanso profundo, porque ele estava nos braços do Pai. E quem está nos braços do Pai pode descansar seguro. Jesus, eu sempre digo, Jesus sempre teve consciência de como seria a sua morte. Então não seria naquele dia e naquele momento. Acontecesse o que acontecesse, ele não morreria naquela tempestade. Então, quem sabe que o seu futuro é outro, pode descansar, porque a ansiedade é o excesso de futuro do seu presente. Isso é que gera ansiedade, e gera mesmo. E por isso nós precisamos aprender a colocar a nossa segurança em Deus, como diz a Laura Sogueles no seu hino, né? Ela diz segura, porque é ela que está cantando e escreveu a letra, e ela diz segura. Aqui eu coloquei seguro, estou nos braços daquele que nunca me deixou.
o seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas, exatamente o que Ele faz. Então, quando descansamos em Deus, colocamos a nossa segurança nele, nós podemos ativar o modo sossego. Na minha trajetória de vida cristã, eu já tenho passado por todo tipo de situação que você pode imaginar, meu irmão. Qualquer tipo que você imaginar. E eu posso dizer para você que os momentos mais difíceis, onde eu pude descansar em Deus e experimentar o sossego da alma, foi exatamente os momentos em que sempre descansei e confiei plenamente em Deus. Coloquei a minha segurança nele. Quando colocamos nele a nossa segurança, tudo fica muito bem. Ative o seu modo sossego, colocando a sua segurança em Deus, não no seu emprego, porque se o emprego faltar, a tua segurança vai por água abaixo. Não no seu dinheiro, tendo ou não tendo, ele não é segurança para ninguém. Não na sua família, a minha família é a minha maior segurança. Então você pode correr o risco de perdê-la. E eu não estou dizendo apenas perdê-la, que pode acontecer, né, uma situação triste de separação, de distanciamento, mas pode perder. Pela tua família pode, alguém que você tanto confia e deposita a sua segurança pode morrer. Eu já tenho ouvido pessoas dizer, morreu aquela pessoa que era o meu porto seguro, então ficou sem porto seguro, porque foi embora. É assim, meus queridos, a nossa segurança precisa estar em Deus, não na família. Família faz parte, mas não dela, é em Deus. Só em Deus a nossa segurança precisa estar. E quando nós estamos seguros em Deus, nós podemos ativar o modo sossego. Nós aprendemos com Davi como fazer a alma sossegar, como uma criança que foi amamentada e está satisfeita. E eu sempre digo que uma criança, quando ela está com fome, não tem o que faça parar de chorar, e ela chora. E quanto maior a fome, maior é o choro, né? E como chora. E às vezes a gente diz assim, a criança que está chorando, ela está, né, sujinha, precisa trocar a fralda, ela está com fome, porque uma dessas está com algum tipo de dor, né? Porque geralmente, né, ela está sossegada. Então precisamos entender que para que a nossa alma entre nesse sossego, é preciso algumas atitudes nossas. Não há satisfação fora de Cristo, querido. Se você procurar satisfação em outra fonte, a sua alma estará sempre agitada e ansiosa. Aliás, às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, o dia que eu encontrar aquele emprego, aliás, alguns até estão dizendo assim, eu vou fazer concurso, porque daí eu, no emprego público, eu estou seguro, aí eu fico tranquilo. Isso não te dá tranquilidade, você vai estar sempre ansioso, porque não é isso que traz o sossego e o descanso da alma. Não há satisfação fora de Cristo. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de planeta, pode até fazer um plano lá com Elon Musk para ir com ele lá para Marte, não vai resolver nada. Isso não vai trazer sossego para a sua alma, a menos que você aprender a ativar o modo sossego ensinado por Davi. E qual é esse modo? Identifique e combata os fatores que roubam o descanso. Eles não estão fora de você, estão lá dentro do seu coração. Coração soberbo, olhar altivo e busca de coisas grandes. Combata isso e você pode fazer a sua alma sossegar. Alimente um coração humilde. Humilde não precisa buscar nada, ele recebe tudo como resultado da sua humildade, porque ele se contenta em Deus. E quando nos contentamos em Deus, Ele cuida de nós e nos dá do bom e do melhor também. Coloque a sua segurança em Deus. Nele, somente nele estamos seguros. E portanto, somente nele nós estamos livres da ansiedade e da agitação. Que Deus nos ajude
ativarmos esse modo sossego na nossa vida. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.